Tech está no ar, meu nome é Cássio Politi e aqui hoje com a Positivo S+, a gente vai falar da jornada digital em bancos e como de praxe, tenho aqui comigo a nossa plataforma de inteligência artificial com um assistente virtual especializada em Service Desk. Estou falando da Estela. Tudo bem, Estela? Tudo ótimo. E você? Tudo ótimo. Olha, eu sou do tempo em que para pegar um empréstimo no banco, você precisava ir até a agência, né? E hoje é diferente. Sim, muito diferente porque a tecnologia chegou para mudar a forma como as pessoas consomem produtos de uma forma geral, e isso inclui os bancos. Aliás, é por isso que plataformas de inteligência artificial como eu ganharam muita relevância. Concordo. Vamos aprofundar isso agora então. Para o bate-papo de hoje, eu tenho a honra de receber aqui no nosso podcast o Guilherme Archas, que é superintendente de produtos digitais B2C do Banco Pan, que dispensa apresentação, especialmente nos últimos anos na era digital, pela relevância que ganhou aí nos públicos em que ele atua, ganhou no cenário nacional como um todo, mas muito fortemente nos públicos alvo do próprio Banco Pan. Archas, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo com a gente. Bom, o prazer é meu, Cássio e Juliana. Hoje eu trabalho aqui no PAN, é um prazer enorme estar aqui no podcast e contar um pouco dessa trajetória dos nossos canais B2C, dessa transformação digital que a gente tem passado aqui nos últimos anos, com um olhar para o mercado e também para novas tendências e inovações aí, como o lançamento agora do crédito consignado privado, que foi difícil até de achar um horário aqui para falar com vocês, mas é um momento muito legal de estar vivendo aqui para quem trabalha com crédito. Então, o prazer é meu aqui de estar com vocês. Obrigado, prazer é nosso. Puxa, você falando de consignado, né? Você falando de produtos digitais, é disso que a gente quer falar um pouco, porque a gente, quando pensa nisso, pensa muito em Banco Pan, né? Ocupou bem esse espaço, né? Claro que não só esse espaço, mas esse espaço de consignado, pelo menos para mim, quando a gente fala, né, em bancos atuando fortemente nessa atividade, eu penso primeiro no Banco Pan. E acho que isso é uma conquista, né? Do próprio banco como marca, como instituição. Bacana. E a Juliana em questão, a nossa Ju, a Juliana Maria Pereira, aqui da Positivo S+, com a gente para esse papo. Ju, bom te ver, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos nessa então. Guilherme, como é que tem sido isso, que você até mencionou na sua introdução, né? Como os bancos têm lidado, né, com o desafio de digitalizar a experiência da contratação de crédito, porque você sabe, né, Archas, a gente vê aí no mercado isso ser historicamente uma atividade muito olho no olho, né? Uma coisa que sempre foi contratada na agência. O papel ali, às vezes, do gerente era fundamental de personificar, né, aquela concessão de crédito. Claro, é um negócio, sempre foi, mas historicamente sempre teve muito aquilo, puxa, o meu gerente do banco, né? Poxa, eu confio no meu gerente do banco, tem uma relação do gerente. Só que isso não é escalável, né? E em algum momento os bancos passam a oferecer uma experiência de contratação de crédito digital, mas ainda mantendo as agências físicas com uma operação, né, significativa. Como é que tem sido, né, esse desafio e essa mudança para os bancos importantes, tradicionais, como é o caso do PAN, que já vem de muitos anos? Eu acho que é bem importante esse movimento mesmo e acho que você bem citou, Cássio, em relação ao olho no olho das agências físicas, a venda de crédito, né? A digitalização passa, acho que não tem como não falar de alguns trade-offs aqui, né? A agência tem essa personificação no momento da venda, o entendimento do cliente, a customização, e o desafio da digitalização passa justamente para prover uma agenda digital, uma jornada digital para o cliente, para que ele também se sinta acalentado e que a jornada é customizada para ele, né? E isso passa por uma série de melhorias técnicas aqui, de ferramentas, de inteligência artificial nos últimos anos aqui, que permite essa personalização, mas não tem como, ainda a gente tem um público, e aí estou falando aqui mais do aposentado, que exige
a agência física para tomar um cafezinho, para fazer esse tipo de coisa, mas a gente viu que principalmente depois da pandemia, o movimento aí de fintechs, tudo, porque bem na prática ninguém pôde mais visitar a agência nesse momento, né, durante a pandemia ali, seus 2, quase 3 anos ali. Não tinha opção, Não né? tinha, exatamente. Acabou, né? Um telefonema ficou esquisito, né? É, e aí a gente sai do mundo de crédito, que era muito baseado em papel. Quando eu vi ali antes de 2020 e tudo, que eu estava mais forte nessa agenda de consignado e de outros tipos de crédito ali especificamente, a gente via que a formalização da contratação era feita no papel. Então, isso exigia uma presença física. Hoje, aqui falando um pouco de Banco Pan, a gente já teve as nossas lojas, mas com a pandemia, basicamente, a gente deu uma grande guinada e também apoiado aqui por nossos acionistas majoritários e que a gente passa por uma sinergia aqui com o Banco BTG hoje em dia. A gente não tem mais lojas físicas, temos dois canais, basicamente. Os Corbans, que têm sim uma presença digital, mas também uma presença física complementar aqui nesse canal externo, né? E a gente também tem nossos canais digitais, que são, como você falou, muito fortes, é onde eu atuo mais especificamente aqui na venda desses produtos de crédito através do nosso aplicativo e também do WhatsApp. O WhatsApp que é uma tendência também aqui, números gerais aqui, são 150 milhões, quase 150 milhões de brasileiros que possuem WhatsApp e têm a familiaridade de uso ali. Então, provendo uma jornada customizada, segura, a gente também vê contratações aos montes aí nesses canais digitais. Mas pegando um gancho agora aqui, né, Artes, até no que você está falando aqui da parte tecnológica, né, das fintechs, e a gente sabe que o banco tradicional ele tem várias barreiras tecnológicas, né, estruturais aí para lidar, né, então, assim, principalmente a parte de legado tecnológico, né, sistemas, a cultura organizacional, né, que é também um pouco resistente aí às mudanças, a gente sabe, regulação, né, toda essa parte de burocracia. Então, para a gente entender um pouquinho, né, como você mesmo colocou aí também, falando um pouco das fintechs, né, então, quais são essas principais barreiras tecnológicas, né, e estruturais que dificultam essa transformação digital, né, dos bancos, né, em comparação hoje com as fintechs, né, que já nascem digitais, né, que é bem diferente, né, vocês passaram por um processo, como o Cássio colocou aí há anos, né, quando a gente vê de experiência, de legado, né, do Banco Pan, e aí você tem que ali lidar com isso, né, diariamente, que são as fintechs, que não tem como, né, não lidar. Então, como que é isso, né? Quais são essas barreiras? Antes do Banco Pan, trabalhei numa instituição financeira aqui muito consolidada por mais de 12 anos ali, e eu vi na prática isso. Os bancos incumbentes, as grandes instituições financeiras têm a vontade de mudar, né? Acho que isso é o primeiro passo, mas realmente tem barreiras tecnológicas que as fintechs já não têm, né? Então, acho que tem alguns pilares aí que eu elenco. Acho que o primeiro, como você bem citou, os bancos incumbentes têm sistemas legados que datam da década de 70, 80, que são complexos. Então, você tem uma operação toda que roda ali com dificuldades, muitas vezes, de escalar. A maneira de escalar é contratar mais servidores, ou era, né? E agora, essa primeira barreira ali de mudança para um modelo cloud-based, assim, é muito importante, né? Para você ter escala, você está falando de AWS, Azure, uma série de outras possibilidades que você tem ao mudar esses grandes sistemas legado e que estão em servidores, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, acho que passa sim por uma estrutura organizacional mais lean, né? Não diria exatamente uma horizontalização, mas um entendimento de que hoje tem que trabalhar para o cliente. E aí você pode organizar a sua empresa, e eu vi isso muito acontecendo em várias instituições, voltada para o cliente, em comunidades putz, essa comunidade de crédito, e aí a jornada do cliente é essa, eu vou quebrar minhas squads ou minhas tribos ali dentro, a partir da jornada que eu quero providenciar para o cliente, a jornada de originação, uma jornada de crédito e depois uma jornada de pós-venda muito relevante aqui também para garantir a qualidade. Essa mudança não é trivial. Se você está mexendo com pessoas, você muda de times, a liderança toda tem que se capacitar para esse momento. E o último pilar aqui, o terceiro, eu diria que em termos que mexe muito com a liderança, é você ter esse mindset da liderança, mindset ágil, né?
que é ter esse olhar para o cliente e não só aquele olhar antigo de comando e controle, eu preciso ter tudo, é um olhar, eu digo que é muito olhar para a DRE, que era, putz, eu tenho a minha linha, as linhas aqui de receita e o bottom line que eu tenho que atingir, e às vezes esquecia de falar do cliente, né? Então, acho que algumas empresas tech trouxeram muito esse viés assim, e o mindset ágil não é fácil, é uma questão cultural até da liderança se atualizar. Se estava muito acostumado a ter microgerenciamento e controle de 100% do que está acontecendo, a mentalidade agora é muito mais de dar um desafio para o time, falar, o resultado que a gente precisa alcançar é esse, e o time descobre o como, né? Então, esse modelo de atuação, ele é complexo. Aí você pega esses três pilares e tem que fazer uma grande transformação digital dentro de uma empresa com gente lá que trabalha há 20, 30 anos, né? Como que você faz tudo isso de uma maneira coordenada? Então, isso é muito desafiador. E aí, quando você fala das fintechs, muitas já nascem com esses pilares consolidados. Muito se fala do nato digital e dos sistemas integrados do saída. As fintechs nem sabem o que são os monolitos de antigamente, né? Que são grandes blocos que para você codar em cima deles fica muito complexo. Hoje em dia fala-se muito em microserviços. Então, a transformação digital passa por isso. Eu vejo os bancos avançando, alguns mais, outros menos, e às vezes a própria concorrência faz com que os bancos se atualizem, né? O próprio Banco Pan é um banco de tradição aqui, né? Mas ele se reinventou muito, e hoje, como eu expliquei um pouco desses canais digitais, são a maior fonte de originação aqui de receita de crédito para o banco. Então, é possível, mas a caminhada é longa. Eu acho fascinante quando, Archas, alguém fala, né, dessa transformação que bancos, empresas incumbentes como um todo, tiveram que passar, né? Pode até ter havido uma resistência lá atrás, mas essa resistência acabou rápido, né? Você mencionou aí gente que trabalha num banco 20, 30 anos, né? Principalmente na sua experiência anterior, né, de um banco super tradicional. Eu queria te perguntar, onde é que está a barreira hoje para os incumbentes, né? Porque, só para embasar um pouco a pergunta, eu tenho uma sensação, olhando de fora, de que a barreira cultural, ou ela acabou, ou ela está muito baixa. Eu quero dizer, o dinossauro, sabe aquela figura que a gente criou do dinossauro das empresas, o dinossauro corporativo, que é meio contra a evolução digital? Esse cara não existe, eu acho, Archas, assim. Se ele tem alguma barreira nele, ele esconde, ele tem vergonha, ele sabe que isso não funciona mais. Ele é inteligente para entender que não funciona mais, né? Por mais que ele tenha se incomodado com toda a mudança, né? Então, para ser objetivo na pergunta, assim, se não está na cultura, se não está nos dinossauros a barreira para uma transformação dos incumbentes, onde é que ela está? É uma boa pergunta, viu, Cássio? É, existem os dinossauros, mas são poucos mesmo, tá? Acho que eles não resistem Uhum. por muito Então, em mais tempo. extinção. Estão em extinção, exatamente. E aí, de fato, a cultura, tem aquele termo, a cultura engole a estratégia, né? Então, mas a cultura tem provocado mudança nesses dinossauros líderes da antiguidade. O que eu sinto também é que a questão de comando e controle é muito necessária para uma instituição incumbente com milhões de clientes. Eu diria que mais controle do que comando, tá? Você precisa controlar, porque quando um app de um grande banco cai, é o caos na Terra. São milhões de clientes assistidos que não conseguem pagar um boleto. Enquanto que você vê fintechs com uma quantidade menor de usuários que ousam. Então, eu acho que passa muito pela ousadia e por um arcabouço de riscos e também na parte legal de como os incumbentes são geridos, na verdade, eles são muito regulados, que acaba fazendo com que sejam menos ousados, tá? Eu vejo claramente, tem iniciativas que fintechs topam que grandes bancos não topam, porque podem colocar os dados dos clientes em risco, ferindo a LGPD. Então, quando você tem todos esses times de riscos olhando, e com razão, para que nada fuja do controle, é difícil também você pesar, ter o trade-off. Pô, quando que eu vou conseguir inovar se eu tenho que responder tudo isso? A tudo isso aqui em termos regulatórios, jurídicos e tudo mais. Então, essa ousadia tem que estar a todo dia. Então, eu vejo que essa, no fim, acaba sendo uma barreira um pouco oculta
mas que faz parte também da cultura das organizações, que você tem que ter, e aí eu vejo isso claramente em algumas lideranças aqui do Banco Pan, ousadia. O tema de inteligência artificial, por exemplo, ele é muito complexo e você precisa ter seus guardrails para que a inteligência não saia do controle. Mas também, se você não avança nessa frente, você vai ficar para trás. Então, acho que passa muito por isso. É necessário ousadia diariamente, tendo em vista que você também não pode pisar fora das quatro linhas quando você é um banco incumbente. Já as fintechs, eu vejo muitas pisando fora da linha, mas depois o rumo corrige. Quando ela ficar grande o suficiente, too big to fail, né, que a gente fala, ela de fato vai ter que andar nas quatro linhas e o regulador vai estar de olho. Então, eu acho que tem esse elemento adicional aqui também que dificulta o trabalho das incumbentes, tá? Dos incumbentes aqui, além dos pilares aqui de tecnologia que a gente discutiu. Certo. E falando um pouquinho aqui desse assunto, né, que você mesmo comentou aí que está trabalhando pra caramba, o impacto, né, do crédito consignado privado, né. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho para a gente desse assunto, assim, de que forma, né, esse lançamento do crédito consignado privado, né, para os trabalhadores de CLT, ele pode impactar o mercado de empréstimo, né, porque a gente sabe que essa expansão, né, essa modalidade, ela acaba democratizando esse acesso do crédito, né, para um público que tradicionalmente tem um acesso mais limitado, né. Então você tem a questão aí também da redução dos riscos de inadimplência, né, e tem também a competitividade entre as instituições financeiras. Então como que fica isso, né, de que forma isso pode estar impactando aí para vocês no mercado de empréstimo? Olha, é um momento muito legal de se viver, como eu falei aqui, para quem trabalha com produtos digitais, no mercado financeiro e com crédito. Falando um pouco especificamente desse novo consignado privado, a iniciativa do governo, ela tem a grande vantagem do consignado é que você consegue dar crédito para negativados. O Brasil tem quase 70 milhões de pessoas com um certo nível de inadimplência. É muita gente desassistida. E aí a gente fala de um potencial aqui de clientes que hoje a gente tem 47 milhões de trabalhadores com carteira assinada. É esse público que vai ser beneficiado com o consignado privado e ele inicia-se, né? Começou semana passada com o Marketplace, que você pede seu crédito através da carteira de trabalho digital, já numa tendência totalmente digital, né? Para quem tem carteira de trabalho aqui física, baixe o app e solicite ali, preferencialmente com o Banco Pan. E aí acho que a grande vantagem é isso. O negativado que não consegue, e às vezes não tem uma garantia ali para dar para outro crédito, que vai acabar saindo muito caro, nesse novo sistema ele vai conseguir. Ele que trabalha numa empresa a depender do tamanho, mas a ideia é que todo mundo que tenha seu registro na carteira digital consiga pedir um crédito, os bancos acabam tendo uma garantia maior. Não é uma garantia. Então, o pessoal fala, putz, mas é 100% seguro para ambos os lados? Na verdade, tem algumas questões, né? Tem uma garantia depois, assim, que precisa ser estruturada ainda de FGTS, de eventualmente algumas verbas rescisórias quando há uma demissão voluntária, mas a gente sabe que o turnover aqui nas empresas é maior do que no setor público, por exemplo, que é onde o consignado reinava, né? Tinha consignado que é muito forte, uma carteira muito forte de INSS, e uma carteira muito forte para convênios públicos, para órgãos públicos aqui, para os servidores, né? Então, o consignado privado tem essa tendência de atingir o tamanho de mercado aproximadamente ali do INSS nos próximos anos. A gente está falando de uma carteira de crédito que sai hoje um modelo menor de 40 bilhões de pessoas para eventualmente 250, 300 bilhões de reais aqui que a gente está falando de crédito disponível e atendendo um público estimado aqui de 25 milhões de pessoas, que hoje estavam negativadas e sem possibilidade de tomar crédito para pagar e ajustar suas finanças, tá? Então, é desse tamanho, o tamanho da oportunidade que a gente está vivendo. E para você ter uma ideia, acho que talvez seja um dos primeiros créditos aqui que começa num fluxo 100% digital. É natural que expanda depois para correspondentes bancários e para agências, mas a gente está no momento puramente que hoje está só correndo a solicitação via marketplace. Em números gerais aqui, já foram mais de 8 milhões de pedidos de crédito através desse novo sistema.
em mais de 60 milhões de simulações, para vocês terem uma ideia do tamanho de isso em 4, 5 dias de operação. É muita gente querendo crédito que tende a ser É mais muita barato. gente. Tende a ser mais barato do que os empréstimos todos sem garantia. Claro, porque os juros vão sempre. Não sei se estou falando besteira aqui, Achas, mas me corrige. Os juros eles variam para cima ou para baixo muito em função da segurança ou do risco que o banco assume, né? Quer dizer, então se eu tenho um risco muito grande ao emprestar dinheiro para alguém, pô, eu cobro juros mais altos para cobrir esse meu risco. O consignado tem essa grande vantagem, né? Você vai receber, então dá para jogar juros lá embaixo. É essa a lógica, né? É essa a lógica, exatamente. É, o banco, obviamente, quanto mais conhece o cliente, melhora essa oferta de crédito. E aí passa por você ter, por exemplo, quem é correntista do PAN, a gente acaba conhecendo esse cliente, um pouco mais da transacionalidade dele dentro do aplicativo. Tem a capivara dele, né? Exatamente, você tem a capivara, você oferta taxas melhores, mas toda essa É. competitividade do sistema e a expansão para muitos milhões de pessoas faz com que o próprio mercado se ajuste e tenha taxas mais baixas, né? E aí você está trocando basicamente nesses 120 primeiros dias de operação, tem esse mote também de troca de dívida, né? Então a gente está falando de um sistema que está impulsionando gente com dívidas de empréstimos sem garantia muito caros para você trazer para um consignado privado se você for CLT, se você for do público elegível, saindo de taxas de mais de 15% ao mês, por exemplo, para taxas ali na casa dos 3, 4% ao mês. Então, de fato, é um modelo que funcionando vai melhorar o endividamento da população e evitar o tal do superendividamento. Perfeito. E você falou aí de públicos, né, na casa das dezenas de milhões de pessoas. É impossível você pensar em segmentação desse público, uma fatia muito heterogênea, né? Você, cara, tem ali regiões diferentes, classes sociais diferentes, portanto, celulares diferentes. Vai ter um celular, muitas vezes, que não comporta mais um aplicativo, por mais leve que ele seja, né? Porque você está falando com uma camada, né, mais pobre da população que vai ter celulares muito mais simples, né? Muito mais velhos às vezes, né? E aí eu fico pensando que hoje talvez tenha um aplicativo universal só, né? No Brasil, o WhatsApp, né? Acho que ele é tão popular quanto o próprio celular. Aqui pegou. Estados Unidos é engraçado, não pegou tanto, né? O WhatsApp. Você tem muito americano que não tem porque eles sempre tiveram muita cultura de usar SMS. Então, o WhatsApp não veio como uma solução gratuita para uma coisa que aqui era paga, que era o SMS, e lá não, né? Mas no Brasil não tem jeito. O WhatsApp virou, né, sinônimo de aparelho celular, praticamente, né? Como é que dá para usar nessa jornada, né, digital de vendas? Que finalidade ou que utilidade acaba tendo o WhatsApp, né, na hora de você trabalhar, né, na captação de cliente, na escalabilidade, né, do crédito consignado? Olha, o WhatsApp e a própria Meta, acho que são um case muito, muito interessante. A gente tem uma relação próxima com a Meta aqui, porque temos alguns cases muito interessantes na nossa jornada de autocontratação, que é uma vantagem do PAN, tá? É, de fato, a gente vê que como o WhatsApp já é um aplicativo instalado na maior parte dos celulares, como eu falei, está quase batendo a casa dos 150 milhões de usuários aqui no Brasil. E eu vi que os números dos Estados Unidos estão aumentando também, então eles já atingiram 100 milhões de usuários, mas ainda, a gente fala de 70% da população brasileira tem WhatsApp, Estados Unidos ainda é menos que isso. Mas essa relação próxima que a gente tem com a Meta é também porque o WhatsApp ele permite com que você atue e venda crédito, e exatamente para esse público que o PAN tem esse foco também nas classes C, D e E, que tem celulares dos mais diversos tipos. E aí, você pedir para a pessoa baixar um novo aplicativo pode ser um problema ali, que às vezes não tem a memória, não tem até internet para fazer esse tipo de download pesado, né? E aí o WhatsApp acaba sendo uma alternativa. Então, a gente está falando aqui majoritariamente de um público que pode ser correntista ou não correntista também. Então, é, no WhatsApp você pode escalar através dessa ferramenta, desse aplicativo que já está com as pessoas.
O que eu vejo de diferença no mercado, na atuação, que eu acho que é uma grande vantagem aqui no PAN? O WhatsApp também tem que ser muito bem estruturado a jornada. Outro dia, agora, perdi minha carteira e agora compro o bilhete do metrô pelo próprio WhatsApp. A jornada tá bonitinha, pode melhorar, obviamente, mas, pô, isso é uma grande vantagem para todo mundo que usa linhas de metrô aqui em São Paulo, por exemplo. No PAN, a gente tem essa jornada de autocontratação bem estruturada também. Então, quando você for solicitar um crédito ali, você tem que garantir que é o selo de verificado dos bancos e tudo mais. E no Banco PAN, você tem uma jornada que você não vai precisar cair numa fila necessariamente. Algumas jornadas, a gente tem sempre o apoio do humano ali. A gente tem o CVP, que é a Central de Vendas PAN, que ainda é muito relevante para nossa operação. E muita gente ainda quer um pouco de contato humano, mas pensa que a vantagem de você ter uma jornada de autocontratação no WhatsApp é que você pode vender todo o crédito sem fila para o cliente ali, sem aquela espera. Imagina que você quer contratar uma vida atribulada aqui, quer contratar crédito no final de semana, não tem como baixar o aplicativo e esperar uma abertura de conta corrente no banco, você vai lá pelo WhatsApp, contrata, e quando tem uma jornada de autocontratação, você não precisa cair numa fila e esperar um atendente te responda. Eu vi isso muito no lançamento do consignado privado, que você às vezes recebia uma oferta, mas tinha que esperar segunda-feira para ter essa interação ali com alguém. Então, na jornada de WhatsApp, de autocontratação que eu citei, putz, isso aqui tem uma escala muito grande nesses números de usuários ativos que a gente está falando aqui no Brasil. São muitos milhões de créditos cedidos pelo WhatsApp hoje, e assim como outras ferramentas, eu vejo isso o Brasil à frente, na vanguarda aqui da tendência do WhatsApp, que acredito que vai pegar em outros lugares também. Eu tenho muito orgulho de ver o Pix, né, como é um case aqui que funcionou de inovação aqui no Brasil. E uma coisa que é um a mais ali que você tem na jornada do WhatsApp, do PAN, e eu vejo em outros lugares também, é uma jornada ali de inteligência artificial que permite essa customização que a gente falou no início da conversa aqui. Eu personalizo, o cliente tem alguma dúvida, ele não vai ficar no bloco rígido lá que fica insistindo na pergunta. Você tem uma dúvida ali, ou a inteligência artificial às vezes entra para dar uma explicada um pouco melhor do crédito, que às vezes não é tão conhecido pelo público, seja uma antecipação de saque FGTS, que também é um produto muito forte aqui no PAN, ou uma outra jornada de crédito também em geral, tá? Então, o IA está muito presente. E é muito legal isso também, né, porque você tem também dentro dessa jornada, como você colocou aí, né, que vocês estão muito estruturados, a parte da experiência do cliente, né, então assim, acho que o WhatsApp ele colabora, né, ele contribui para uma jornada fluida, engajadora, mas você também tem que ter isso tudo muito, ali junto, né, tem a integração do sistema, né, você captar esses dados, como que você vai utilizar esses dados, né, a questão também do próprio marketing, né, como que ele vai a mudança de prática para a captação desses clientes, né, através dessa jornada. Então, assim, ó, é um processo que tem que estar muito integrado, né, com sistemas, com a parte de experiência, para você realmente gerar isso para o cliente, né. Então acho que isso é muito legal. É isso, a gente tem um time de CRM muito atuante também, de marketing muito próximo, porque o canal de venda hoje e de atração dos clientes passa muito pelo WhatsApp ali, né? Então, essa estruturação de como dialogar com o cliente sem parecer uma campanha do tigrinho, como a gente vê muito assim, SMS. Então, você precisa passar confiabilidade e dialogar com o cliente na língua dele, na prática, né? Uma vez que o cliente se atrai, ele clica nas ofertas ali, ele acaba entrando nessa jornada que tem que ser personalizada e trazer essa segurança mesmo. Mas é o canal do futuro. E acho que isso também é um desafio para os incumbentes que às vezes dependem muito de baixar o próprio aplicativo para ter isso. O WhatsApp não está em todas as instituições, mas para vocês terem uma ideia, hoje a carteira digital no modelo que está nessa primeira fase, só as experiências são todas conectadas através do WhatsApp. Então você clica lá numa oferta que você recebeu e você vai cair numa jornada de WhatsApp. Conversa muito com o momento que a gente vive também. Sensacional. Puxa, Archas, quero te agradecer muito aqui pelo papo. Muito bom conversar com você e conseguir ter uma visão muito simplificada de como é
né, esse lado, como são esses bastidores dos bancos quando a gente fala de digital. E falar com o Banco Pan é especialmente legal porque vocês são agentes dessa mudança para um público, claro, que é estimulado a caminhar mais digitalmente, mas ele é estimulado porque tem agentes fazendo isso e um banco como o Pan é um deles, né? Então, quero te agradecer muito aí por bater esse papo com a gente hoje. Obrigado, viu, Eu Arches? que agradeço, acompanho o podcast de vocês aí. Muito interessante que vocês Oh, tragam que honra. o mercado por vários ângulos. Sei que teve gente do PAN que já passou aqui, já falou, explicou um pouquinho da nossa casinha aqui, mas é legal. Convido todo mundo a baixar nosso aplicativo, testar nosso WhatsApp ali. É isso aí. E contem comigo para as próximas aí, próximas ondas. Acho que tem muito por vir ainda no mercado financeiro de crédito no Brasil. Essa digitalização não para, ela só vai crescer. Muito bem, vamos chegando aqui ao final do Think Tech de hoje. E ali, mais ou menos no começo, né, do episódio, o Archas falou que cultura engole a estratégia. É uma frase do Peter Drucker. É um clássico, hein, Stella? Sim, é um clássico. A frase completa é: a cultura come a estratégia no café da manhã. O sentido é bem claro. Por mais brilhante que seja um plano, ele falha sem uma cultura organizacional forte. E falha ainda mais se a estratégia não estiver alinhada à cultura corporativa. É isso aí, Think Tech de hoje fica por aqui. Até a próxima, hein?